Mas o nosso povo preto não pode esquecer da linguagem popular. Porque não adianta você estar sentado num banco de uma academia se você não tem o conhecimento da Universidade do Campo. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ela é da cidade de Ouro Preto, aqui nas Minas Gerais, a velha Vila Rica. Ela é técnica e restauradora de Sim. obras de arte, pesquisadora e historiadora. Ela é fundadora do Fórum da Igualdade Racial da cidade de Ouro Preto. Também é uma das responsáveis pelo resgate da Festa do Reinado, a festa de Chico Rei, também em Ouro Preto. Ela é também uma das coordenadoras da Casa de Cultura Negra, também na mesma cidade. No Minas Negras Gerais de hoje, eu recebo a ouropretana Márcia Valadares. Ela vai falar para a gente um pouco sobre Sim, linguagem acadêmica versus linguagem popular no âmbito dos movimentos negros. sim. Ocolofé, Márcia. O Monjubá. Bem-vindo ao É, Minas Negras Gerais. fico agradecida estar participando hoje nesse programa de que você faz. É com muita honra que nós vamos falar, né, do nosso povo, da linguajar do nosso povo, que realmente está sendo esquecido devido ao lado acadêmico, né? É Quando você vê. uma coisa que eu sempre noto, né? Boa parte dos nossos convidados aqui tem um linguajar mais acadêmico, né? E às vezes muitas pessoas também não têm tanto esse linguajar e às vezes elas acabam se perdendo ou então ficando um pouco tímidas quanto a esse linguajar, né? Alguns termos técnicos que não são tão conhecidos. Como é que você acha que a gente pode chegar a um equilíbrio entre esse linguajar acadêmico e o linguajar popular no nosso âmbito de movimentos pretos, para que todo mundo Olha, se compreenda? eu comecei a perceber essa diferença porque nosso povo começava em dialeto. Quando eu estava, em 1979, eu estava fazendo a restauração da igreja de Senhor Bom Jesus das Flores, lá no Taquaral. Existiam duas irmãs, as únicas restantes quilombolas, lá do Sabiá. E elas todo dia, ia lá na igreja, eu chegava para pegar serviço às 7 horas da manhã, elas rezavam em dialeto, elas conversavam em dialeto. Ela falava assim para mim, que Deus abençoe. Aí aquele negócio suave, esquisito no meu ouvido, porque eu estava entrosando no movimento negro, não conhecia, sabe, o nosso povo, a linguagem do nosso povo. Aí e elas tinham, ela era duas irmãzinhas, mas era uma coisa mais linda, se você imaginar. Aí ela falava assim comigo, ô mula, vai tomar, consertar a nossa crença, porque eu amo meu papai do céu. Achava aquilo, eu não entendia direito. Ela, ao mesmo tempo que ela falava um dialeto, ela falava a língua popular. Aí um dia ela me convidou para ir na casa dela lá no Sabiá, que da igreja onde eu estava eram uns 4 quilômetros, caminhando pela terra dentro. Aí eu fui lá, cheguei, morava duas irmãzinhas, assim, na casa mais simples, as canecas era de lata de massa de tomate, sabe? O café, que negócio, no Equador, era feito de pano. E o suporte era uma madeira em pé, onde elas fizeram o aro e colocava o coador. Eu achei a coisa mais linda, sabe? Elas tinham uma certa dificuldade financeira,
Aí eu e essa amiga resolvemos levar uma comida para ela e começar a explorar a linguagem dela, que elas falavam muito bonitinho. Olha só, a falta de conhecimento nosso. Achava bonitinho duas idosas falando Inagô, que nós não conhecíamos. Aí eu falei assim com essa minha amiga, nós temos que falar a linguagem dela, nós não podemos falar a nossa linguagem. Aí eu comecei a conversar com ela, ela mostrando para a gente onde que tinha os pigmentos naturais, como que se, como que se fazia os pigmentos naturais, que era o óxido de ferro, que elas moravam próximo à jazida de óxido de ferro. Mas a minha ignorância era tão grande, porque não adianta você estar sentado num banco de uma academia se você não tem o conhecimento da Universidade do Campo. Aí eu senti a necessidade de conhecer o que o povo falava e que eu não entendia. E eu queria que eles me entendessem também. É que né, é a mesma coisa os adinkras, né? Nós temos vários adinkras, nós vimos, olhamos e não. Aliás, nós só olhamos e não vemos. Símbolos adinkra. O tema de hoje leva-nos ao Ghana, onde vamos conhecer os símbolos do povo Asante chamados adinkra. Representam conceitos ou aforismos, isto é, máximas ou preceitos morais. A história, a filosofia e várias crenças religiosas foram os principais fatores associados ao desenvolvimento desses símbolos. A palavra adinkra significa adeus e cada símbolo tem um significado próprio, constituindo uma espécie de código que em alguns casos substitui a comunicação verbal. Alguns símbolos podem representar provérbios, frases e, de forma abstrata, identificar o comportamento do indivíduo com os valores culturais. Então, o que significam os símbolos adinkra? Alguns exemplos. Guianiame, exceto por Deus, simboliza a supremacia de Deus. Sankofa, volta e pegue, representa a importância de aprender com o passado. Sankofa é uma palavra africana da etnia Kan do Ghana. A tradução literal da palavra e do símbolo é: não é tabu buscar o que está em risco de ser deixado para trás. Essencialmente, todas as experiências deviam tornar-nos mais sábios, inclusive as vivências negativas, sendo todas oportunidades para aprender. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu sou burra? Eu não consigo. Aí eu comecei a perceber que não adiantava eu estar dentro de um banco de uma escola e não entender o que o povo falava. Principalmente o primitivo, o povo, sabe? Quilombola. Aí eu comecei mais a ver os congados, adorava congado, e percebi que eu tinha certos grupos de congado que conversavam em Nagô, cantavam em Nagô. Olha. E principalmente em Belo Horizonte, no Vale de Jatobá, tem um fugiu o nome dele agora. Ele estava até dando aula na UFMG, dentro da área de sociologia, seu Expedito. Aí eu encontrei com ele numa festa dessas aí, lá no norte de Minas, porque no norte de Minas eles cantam muito em Nagô. Aí ele falou comigo assim que o pessoal de sociologia tinha chamado ele, isso já foi agora, há pouco tempo, foi na morte da Rainha Conga, que os estudantes estavam aprendendo a falar Nagô para ele. Ele falou assim, vê se pode, Márcio. Eu, dessa idade, nunca sentei num banco de uma universidade, mal tenho primário, estou dando aula numa universidade. Aí ele foi explicando, e cada gesto, né, foi muito engraçado nessa época, aquele prefeito aí de Belo Horizonte era o Márcio Lacerda. E aí ele começando, no velório da Rainha Conga de Minas Gerais, ele dando aula para as alunas dele, falando sobre o velório em Nagô. Olha que interessante. Então, aí eu falei, gente, a riqueza do nosso povo é muito grande. Aí eu comecei mais a prestar atenção nas falas das pessoas. Tá? Comecei a prestar, e principalmente as pessoas de Lavras Novas, aqui, Ouro Preto, que já mudou, que eles falavam em dialeto também.
Hoje eles não falam mais. Ah, não se encontra mais dialeto aí na região de Ouro Não, Preto? não, não. Pode até existir alguns filhos desse pessoal que fala, mas depois que você já teve em Lavras Novas, onde que eles falam que era do Quilombo, aqui próximo do Ouro Não, Preto? ainda não tive essa oportunidade, mas irei. Algum... Aí o pessoal lá, eles falam, eles colocavam X, show, nós vamos no cinema, nós falamos assim mesmo, e eles colocavam esse X. Olha só. Aí eu falo, engraçado, o Rio de Janeiro eles adoram falar que nós somos, não É. sei o quê. Uhum. Aí eu falei, gente, é um dialeto que as pessoas não conhecem. Os moradores de Lavras Novas, com essa infiltração da cultura turística, do turismo, assassinou, eu falo assassinou, o lado da língua popular do povo. Começou o pessoal lá, tudo bonito, falando bonito, pessoal, e o pessoal teve que acabar com esse dialeto deles. Você pode até encontrar algumas pessoas que falam, ainda tem esses dialetos. Aqui em Minas Gerais tem uns lugares ainda que tem que correr atrás. Eu encontrei um pessoal também, uma comunidade, na Chapada do Norte. Ande, ande, calumba, ande, ande, calumba, ande, ande, calumbe, ande, ande, calumba. Calumbe, calumba, oi calumba que calumba, calumbe, calumba, oi calumba que calumba, ande, ande, calumba, ande, ande, calumba, ande, ande, calumba, ande, ande, calumba. É nascido e criado aqui. Já deixou, nossos avós já morreram, deixou. Deixou. Minha avó Nossos morreu amães com já 80 morreram. anos. Sei. E a mãe dela. Quando eu avisava o avô dela, já tem muito mais. Meu avô morreu com 120. 120 anos. Meu avô morreu com 120 anos. Meu avô. O avô dela. Então deixou minha mãe, né? Então minha mãe criou nós, mas minha mãe já faleceu e deixou nós no lugar. Lá em Chapada do Norte tem o mestre Antônio que faz caixa. Uhum. E o mestre Antônio, ele é meio bruxo, ele fica na mata. Olha. Ele fica pegando as árvores velhas para fazer base de caixa, de tambores, porque lá tem vários grupos de congada, né? E Moçambique e tal. E eu conheci o mestre Antônio quando ele estava morando em Manga. Isso aqui em Minas? Aqui em Minas, eu trabalhava em Manga e morava em Minas Novas. E aí eu vi um senhor sentado esculpindo uma caixa e fui conversar com ele, que eu achei interessante, mas ele conversava em dialeto. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu não sei conversar direito com ele. Ele falava as coisas para mim, ele falava assim, ô mana velha, eu vou falar na minha língua, ô mana velha, eu estou saudando ti, porque você é uma morena muito. Sabe, ele me fazia os elogios para mim que eu não entendia. Eu falei, será que esse velho está me cantando? Eu não entendi a linguagem dele. Aí esse mestre Antônio eu comecei a frequentar a- as- a- o ateliê dele, onde que ele fabricava as caixas. Ele sempre tem em Belo Horizonte, Rubim do Vale sempre fez tambor com ele. Hoje ele já tem um nome, o mestre Antônio. E é um pessoal que realmente conversa em dialeto. É um arraial mais ou menos que tinha o quê? Umas 30 pessoas que moravam, todas elas conversando em dialeto. Ele é vivo ainda? Mestre Antônio é vivo porque pouco tempo eu recebi notícia dele que ele mandou um recado para mim, que era para mim ir para a festa de São João, lá em Chapada do Norte. Olha. Porque eu frequentava todas essas festas. Eu ia para a festa de São João, festa de São Bom Jesus, onde tinha festa popular. Eu comecei aí, até o Yuri Popovski, de Minas também, que começou a fazer esse levantamento também da linguagem popular, a linguagem do campo. Fala para ele que a gente quer ele aqui no Minas Negras também. Seria interessante. O Yuri tem um arquivo assim, maravilhoso, porque o Yuri
além de tudo, ele acompanha as músicas. Ele é músico, né? É. O Yuri é assim, fabuloso. Eu adoro o trabalho do Yuri. Então a gente sempre trombava com o Yuri falou assim, Márcia, você é a figura que eu mais encontro, até lá no inferno, capaz da gente se encontrar. É que nem, Porque realmente é que nem brasileiro no exterior, né? é. Então ele também fez esse estudo muito grande sobre a linguagem do campo, sobre o Uhum. povo. Sim. Que nós assustamos, talvez assim, uma pessoa simples no modo de falar, igual a gente fala, ah, não, olha como ele falou português, olha como que a pessoa apresentou. E você pode ver, quando você vai num terreiro de candomblé, de gueto, ou de Umbanda. umbanda, o que for, você tem os orixás, que eles falam numa outra língua também, em Os, pre- Yorubá, as entidades, né? os De pretos Umbanda, os velhos. pretos velhos, É, caboclos. é, Uhum. caboclo, eles falam numa linguagem deles que é Yorubá, que no fundo é uma linguagem popular que nós esquecemos, Ou porque então nós, o português antigo, né? a- a- Também. não, Mais de porque o senzala. sistema acabou com a língua popular. No momento que Uhum. nós saímos da senzala, os nossos antepassados estavam na senzala. Eles tinham que acompanhar a linguagem do patrão, Uhum. não é? Sem dúvida. Entre eles eles conversavam em Nagô, não é? Em Entre eles banto. em banto. É isso mesmo. E você vê, quando você vai conversar em português, nós usamos as três palavras, as três pessoas do plural, Uhum. do verbo, quer dizer. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, as quatro pessoas. Eu, a primeira pessoa, a segunda e a terceira. E entre eles não existe a primeira e a segunda pessoa. Verdade. Existe nós, Uhum. tá? E aí, o que que acontece? Onde muita, até na atualidade, nós agredimos as pessoas que falam errado, que faz a colocação, não que esteja errado, Uhum. mas você entende que a pessoa está falando, mas você quer dar uma de É, acima daquela pessoa, exatamente. Né? O intelectual, né? Os o intelectuais. intelectual. É. É, Partindo é desse isso. pressuposto, partindo desse pressuposto, a que você atribui, por exemplo, esse distanciamento entre o linguajar popular e o linguajar acadêmico? Olha, a distância é porque inibe. A pessoa tem medo de falar e acha que está falando errado. Hum, Não está sabendo fazer a conjugação verbal. Mas isso inconsciente. Porque vai falar, nossa, eu vou conversar com o doutor, como é que eu vou falar? Isso aconteceu com uma capitã da guarda, que hoje é Moçambique, que é a Cátia. Eu falei, ô Cátia, você vai dar entrevista para a TV Cultura. Ela falou, mas eu não sei falar. Eu falei, ué, como é que você está conversando comigo? Ah, mas eu tenho que falar bonito. Eu falei, não, você tem que falar do jeito que você fala comigo. Eu é que tenho que te entender, você não tem que me entender. Eu que quero saber o que você faz, sabe? E isso inibe muitas pessoas, tá? Quando assim, não sei se você concorda isso comigo. Quando você vê hoje, quando a gente vai para um seminário, o grupo de pessoas acadêmicos hoje, principalmente o nosso povo que está frequentando uma academia, tem vários coletivos, eles querem falar bonito. Eles querem falar, porque eu fiz, não sei o quê, né? Vem com aquele discurso bonito, né? Será que o meu companheiro aqui do lado está entendendo o que aquela pessoa está falando? Aí chega um discutor assim, não estou entendendo nada. Eu acho ótimo quando uma pessoa fala isso, que você tem que levantar. Falou, "Ô, companheiro, fala brasileiro aí, porque meu companheiro, eu não estou entendendo. Eu não falo que é a é, pessoa que não está entendendo, pois eu é. falo que eu não estou entendendo. Baixa a bola, né? Porque aí fica aquela conversa ah, que eles querem mostrar que são intelectuais. É igual Uhum. eu estava lendo uma matéria agora que como é que ela chama, gente? Aquela
fugiu mesmo, que ela deu coisa no Jorge Amado, que ela foi lançar um livro na época, em 1961, e Jorge Amado tirou uma chifre em cima dela, sabe? E não queria que ela aparecesse. Carolina de Jesus. Carolina de Jesus. Carolina, é. Isso foi em 1961. Ela estava lançando o primeiro livro dela. O, Você procura Casas de eu não sei Despejo. se Quarto de Quarto de Despejo. Despejo. Exatamente. O Jorge Amado deu uma nela porque ela era uma mulher simples e ela estava no meio daqueles intelectuais toda e ela falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse meio? Aí a revista Cruzeiro da toda na época, isso foi em 1961, não me lembro de. Eu vi isso escrito, acho que foi no Portal Vermelho, que tem essa matéria, falando sobre esse lance. E a Clementina de Jesus, eles tentaram, os intelectuais daquela época, dos anos 60, porque ela era uma negra, e achava que ela não podia boicotar o livro dela, ela conseguiu vender 50 livros, e ela dá essa no Jorge Amado, ela tira o Jorge Amado, sabe? Ela fica puta com o Jorge Amado. Porque ela escreve o livro na linguagem dela e foi para esse salão de literatura no Rio de Janeiro, né? E poucos entendiam a linguagem dela, né? Aí você vê como é que são as coisas, né? O pseudo da intelectualidade, como é que é, né? Você chega lá, E aí e acaba o sendo. nosso. Perdão. Pode falar. Aí acaba Pode sendo falar. um esforço duplo, né? Porque ela tinha que provar a capacidade literária dela e tinha que superar, né, um racismo estrutural que já estava instaurado naquele meio acadêmico, né, naquele meio literário. Você vê como é que a linguagem nossa, do nosso povo é. Um leigo entende a Carolina de Jesus, entende a Conceição Evaristo, mas um intelectual que fala que é intelectual, ele tem uma certa dificuldade, porque ele quer falar bonito, ele quer escrever bonito. Aí que nós chegamos, quando você fala muito na Lei 10.639, né? Que eu acho muito interessante. Porque nós trabalhamos para essa Lei 10.639, da história da África e tal, para reconhecimento do nosso povo dentro da universidade, sabe? As cotas raciais, tudo isso. Mas o nosso povo preto não pode esquecer da linguagem popular, da linguagem do campo, da academia do campo, a universidade de campo, porque eles têm a sabedoria. Sem dúvida. Tá? Sem dúvida. Eles não precisaram de ficar sentados num banco de uma escola para ter o conhecimento. Aí que é o conflito, você está entendendo? No momento que nós começamos a exigir que o nosso povo tem que ir para uma escola, que a escola tem que ser para o povo preto. Mas assim, nós não podemos esquecer da nossa linguagem do campo, e nós estamos esquecendo a linguagem do campo. Consequentemente, a nossa identidade, né? A nossa cultura. Né? E, pegando o gancho nisso aí, quais seriam as soluções para a gente estar resolvendo essa problemática? De repente, sei lá, criar uma forma de linguagem entre academia e campo, por exemplo? O que você sugeriria? Olha, eu vejo que a UFMG estava fazendo um trabalho muito legal em termos disso, quando eles levam o seu expedito para dentro da universidade para ser um professor, para mostrar a linguagem popular. Eu acho que é a turma de sociologia. Eu acho que tem que fazer isso que lá a UFMG estava fazendo, para nós não perdermos o nosso natural. Eu não sei se você conheceu seu bisavô, seu tataravô, é lógico que não. Mas se você for ver a linguagem deles, não é a linguagem que você fala hoje. Não. Ah,
Perdemos, nós perdemos. Eu não falo a linguagem da minha bisavó. Outro dia eu achei um documento dos meus familiares aqui, de 1777, É mesmo? que é as mulheres que eram empreendedoras, sabe? É Me, muito me louco. conta mais É um muito. pouco dessa história da sua família. Peraí, você achou documento Olha, do século XVIII, é isso mesmo? de 1777. Estava indo para o lixo. A minha E- tia desencarnou dia 25 de maio. Aí eu resolvi ir lá na casa dela para ver o que, que tinha que fazer, tá, que era a casa da família, né? De todos os filhos que do meu avô, sabe? Aí eu fui lá para ver mais ou menos o que tinha lá e tal. Que meu avô tinha quando ele desencarnou, antes dele desencarnar, ele tinha um rosário de ouro que tinha 300 e... Deixa eu perguntar ao meu irmão aqui, que ele tem memória melhor que eu. Quantas contas tinha o Rosário de vovô, Cacau? Você sabe? Você lembra? Você lembra, mais ou menos? As 365 peças. E Uma, pô, um, bolinha de ouro, uma para cada dia do ano. é. E ele era assim, mais ou menos, ele tinha quase 1 metro de comprimento. Todo em ouro maciço, com um crucifixo desse tamanho, Em ouro também. em ouro maciço, de ouro 22. Gente. E aquelas bolas, as contas dessa grossura e as pequenininhas, tinha as pequenininhas. Meu Deus. Aí, quando ele desencarnou, a segunda esposa dele foi lá, a ignorância, sabe? Talvez assim, isso que me deu na cabeça de ir lá na casa da minha tia. Ela pegou a tesoura, cortou, separou as peças, tantas pedras para mim, vou dar Mentira. essas peças aqui para fulano, Meu vou Deus. dar a Nossa Senhora da Conceição para fulano, aí eu fico viajando, até minha irmã chegou de Salvador, falou assim, Márcia, acho que eu vou dar aquelas bolinhas do Rosário de vovô para Patrícia para ela derreter, para fazer um Meu anel de Deus ouro. do céu. Gente. Aí eu falei, você precisa ver a Nossa Senhora da Conceição, que é a coisa mais linda e feita à mão, artesanal. Eu falei, já que aconteceu isso quando meu avô morreu nos anos 60, deve ter alguma coisa lá. E não é que tinha esse documento de 1777, que já estava indo para o lixo? Gente. E o que tinha no Aí eu documento? comecei. O documento fala que aquelas mulheres lá eram empreendedoras. Elas Hum. compravam terras, cara. Elas, Elas iam comprando terra, que era interessante elas ter terra elas eram para fazer alforriadas plantação. e empreendedoras. Eram empreendedoras. Elas moravam para baixo chamava Vargem do Itacolomi, Aham. sabe? E você falava assim, fulano de tal está vendendo aquela terra, porque elas eram garimpeiras. Elas eram garimpeiras. Aí Alforriadas. elas iam lá, não, mas ela não era forriada, sabe por quê? Era daquela tribo Puri, Ah, eram que é indígenas. o índio, é indígena, Ah, o índio com o negro, que tá? interessante. Aí eu vou lá na casa da minha tia, acho esses documentos. Eu falei, por que esse documento? Aí eu chamei uns historiadores lá da Casa Setecentista aqui, mostrei para eles. Aí veio uma historiadora e começou a decifrar, porque, nossa, assim, os, os documentos estão tão velhos que você não aguenta o Mofo. tanto de coisa de mofo que tá. Tá? Uhum. Aí você fica, sabe, assim, meio assustado com aquilo. Aí você começa a fazer uma leitura daquele documento que é difícil para você. E eu, na época que eu estava estudando, eu não quis fazer decifra de coisas antigas. Chamei uma colega minha, chamei o diretor lá da Casa Setecentista, ele veio aqui, viu o documento e falou, olha, eu tenho interesse em ficar com esses documentos. Eu falei que eu não posso ficar com esse documento tem que ir para arquivo. Então, aí você fica conhecendo a história dos puris, que todo mundo era empreendedor,
ganha um escravo de presente porque tinha uma dívida, uma figura tinha uma dívida com ele. Aí eles dividem o dinheiro dessa escrava que eles ganham para comprar mais terra. É uma loucura. Era moeda Você de troca, imagina né? moeda de troca, moeda de troca. Um, ne- um negro, um puri pegando o escravo, que é o cruzamento do negro com o índio, Hum. né? Fazendo moeda de troca. 1777. Isso vai até 1889, por aí. Você precisa de Uhum. ver a documentação. O dia que, se você tiver a felicidade de vir aqui a Ouro Preto, eu estiver com ele ainda, você vai ficar assim de queixo caído. Agora estou muito curioso, quero ir aí em breve. A gente se encontrou aí, Então, a gente se encontrou da última vez no lançamento do livro do Laurentino Gomes, né, da foi terceira parte da escravidão. trilogia, Escravidão. É. Então, eu acho assim muito interessante, no caso, quando a gente voltando à linguagem, né? Sim, Quando eu comecei a fazer o estudo dos adinkras também, aqui em Ouro Preto, nas casas, né? sim. E aí eu comecei a fazer as leituras, que foi muito interessante, foi um trabalho muito interessante também, juntamente dentro do Fórum da Igualdade Social, ver qual era o recado que eles mandavam, porque a rainha Nizinga que descobre isso e começa a fazer uma forma das pessoas se comunicarem. Então, como tinha o dialeto falado, tinha ele escrito também através da forja. Igual Sankofa, todo mundo sabe o significado. Geralmente tem os símbolos, né? Quando você faz essa proposta, né? Será que a gente poderia estar fazendo esse trabalho? Eu vejo, o que me assusta muito é a vaidade, sabe? Porque muita gente fala, não, isso é besteira, não sei o quê, não sei o quê. Não, não esquecer isso, né? Mas depois, quando chegar daqui a 50, 100 anos, a gente vai sentir falta dessa linguagem. Porque Seria, hoje eu sinto falta de ter gravado essas irmãs, o dialeto que elas conversavam. elas já não estão mais aí. Não, elas já morreram, né? É, Aí, você falou de vaidade. Essa vaidade não seria uma consequência do embranquecimento, da europeização que vem desde século XVIII? Olha, daqui para frente a gente só vai falar português, nada de tupi aqui, entendeu? Língua africana, vamos tentar manter só na senzala, e olhe lá. O que você acha disso? mas é isso mesmo, porque você, quando você vê, você imagina o tamanho do nosso país. Todo o nosso país fala o mesmo idioma, cara. Todos nós falamos o mesmo idioma. O europeu, o português, eles conseguiram, eles não aceitaram outros idiomas aqui. Você pega da Amazonas, de Oiapoque ao Chuim, nós falamos a mesma língua. Portugal não deixou colocar o nosso povo falar a língua deles. O próprio índio, você vê que tem índio ainda consegue falar a língua deles, mas nós, o preto, nós perdemos o nosso linguajado. Muito a nossa identidade, né? A gente nos foi tolhido, né? Nos Perdemos, nós foi. perdemos. Aí quando você vê um seu expedito falando em Nagô, sabe? Você vê uma pessoa falando em Urubá, você fica, poxa, nós temos que levantar isso, nós temos que ter a aula de Urubá, nós temos que ter a aula de Nagô, porque nós perdemos a nossa identidade, a nossa língua, Tem que para resgatar falar isso. o brasileiro. Nem é Uhum. português, nós não falamos nem português, nós falamos brasileiro. Uhum. Nesse Né? senso, sim. É que nem o Caetano fala, minha pátria é a minha língua. Uhum. E nós não temos a nossa língua. Nós falamos português, nós falamos uma língua europeia. Voltando aí à Lei 10.639, você acha que
um pouco difícil? Eu vejo difícil, que a gente vai brigar pra caramba, cara. Vai ser que nem a gente criar a Lei Mas nós já 10.639. estamos brigando pra caramba. Então, mas nós vamos brigar mais ainda, porque nós vamos ter nosso próprio povo. Fala, para que esse povo está mexendo, querendo caçar, falar em Urubá, querendo falar em Nagô, querendo falar os dialetos que o povo falava no século XVIII. Aí eles, é muito mais chique falar, estudar, nós vamos falar a história da África, mas não vão falar a língua, não vão falar a nossa linguagem. Ora, é muito mais bonito eu falar assim, eu vou colocar um turbante africano, vou colocar uma roupa africana, fazer uma trança africana, sabe? E contar a história da África, do que falar da nossa origem, Uhum. da nossa língua, da nossa, sabe? Sei como é. Eu acho que é uma briga brava, porque aí nós vamos comprar uma briga com o nosso próprio povo, que são os acadêmicos. A própria academia vai ser contra a gente. Porque quando a gente está num terreiro de candomblé que você vê um, um espírito falando em Yorubá, é bonito. É a nossa língua. É a língua que o nosso povo falava. Mas isso não entraria em contradição, por exemplo, com acadêmicos negros, por exemplo? Será que eles não seriam a favor do resgate dessas linguagens? Você Não não vê dessa sei. forma? Eu nunca perguntei. Eu nunca... Você que está levantando essa questão. Você tá... É Não, uma coisa é séria. uma Você está levando uma provocação. coisa. É uma Mas coisa para você se está pensar. Sim, provocando. é uma É provocação, para né? pensar. É uma provocação. Você Sim, está provocando isso. não é? É muito sério, cara. A coisa é muito séria, sabe? Porque aí, no momento que nós falarmos a língua do povo, o nosso povo vai nos entender. Perfeito. Você tá ligado? Você for igual você vê, um rap, tá ligado? Olha Uhum. só como que o nosso povo fala. Você tá ligado? Aí virou gíria, tá ligado? É, Né? Você tá ligado? O é, que tá ligado? Você tá aceso? é. Você está entendendo? Né? Tá entendendo? Em Divinópolis eles falam, você fraga? Você fraga, velho. É um dialeto. Então você começa a viajar, cara. Aí você não sabe, fala, poxa, será que vale a pena levantar essa polêmica? Uhum. Eles vão falar que. Não, esse bate-papo está muito interessante, né? É. Que provoca, é uma provocação. Você está provocando. É uma provocação que nos traz uma reflexão, né? É, a face mister, né? Falei bonito agora, né? Face mister. Né? Mas assim é urgente esse resgate, né? Da nossa identidade, da nossa representatividade. É para isso que a gente está aqui lançando as ideias, discutindo com as pessoas, né? Esse papo aqui, eu tenho certeza que ele vai chegar a outras pessoas também, vai fazer as pessoas refletirem, Refletir, né? né? Sim, é porque realmente é muito fácil eu ser acadêmica e esquecer dessa origem nossa. A origem do campo, a universidade do campo, que é o teu conhecimento. Olha a universidade da vida, a escola da vida. A criança estava com desinteria, não sei o quê, não sei o quê. Aí a mulher falava que, meu filho está assim, vem cá que eu vou ver, seu filho está de vento virado. É, Olha só. Aí quando você vê essa linguagem, você começa a retornar essa linguagem popular, uhum. sabe? Que muitas. Hoje você vê, a Universidade Federal de Minas Gerais está querendo resgatar tudo isso. Interessante. E nós querendo dispensar toda essa parte. Então, eu vejo também que a universidade, nesse ponto, é egoísta, porque ela chama uma pessoa, um conhecimento, que tem esse certo conhecimento, mas não chama os movimentos negros, as lideranças negras, para ter esse conhecimento, para discutindo isso dentro da universidade. Uhum. Essa tomada da universidade popular, a língua do povo.
Fica aí a nossa provocação, né? A nossa, a nossa chamada, né? Aos nossos irmãos de movimentos negros, né? Universitários ou não, né? Para que haja um aquilombamento e troca de ideias. E nosso tempo já está Sim, acabando, querida. A gente tá. vai ter que acabar aqui. Poxa, tanta coisa para conversar, mas eu quero conversar com você outras vezes, tudo bem? Tudo bem. O Estamos Minas, aí, ó. Estamos Mi- juntos. Minas Negras Gerais lhe agradece de coração pela sua presença. Volte mais vezes, tá? Ó, Portas abertas. ó. Uhum. Deixa aqui uma mensagem a todos os pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. Gente, nada mais do que nada, nós somos nós. Não podemos esquecer nossas raízes, nossos antepassados, nossas mães, nossos irmãos, nossos tios, nossos avós. Eles são fantásticos. Eles são a sabedoria. Nós temos que viver essa sabedoria. Então, peço a todos os pretos do Brasil, os movimentos negros, que olhem com certo carinho esse resgate que o nosso companheiro está propondo aí para nós começarmos a discutir a Universidade do Campo. E a vida é essa. Quando a gente assusta, nós estamos ficando velho e amanhã já é outro dia. É isso que eu tenho, é o recado que eu tenho que deixar, porque eu fico muito triste em ver nós perdendo os nossos conhecimentos pela vaidade, tá? É isso aí, gente. Beijos para todos vocês e até a próxima. E te espero aqui, tá? Ô, tô chegando. Conversei Tá hoje, ok. acabei de conversar com Márcia Valadares, coordenadora da Casa de Cultura Negra da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Márcia Valadares é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força para É nós. nóis. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.